Vou bom? tentar novamente. Aí eu na função de Tá, apagar. tá Obrigada. certo. Nossa vida hoje, gente, é ficar online, apagar, né? Ter Porque senha. tudo que acessa, abriu um RCO, registra lá, né? Então, é É, tudo que se acessa, é muita coisa, é muita informação, mas eu vou continuar pagando. Fazer o quê? tá certo. É o lixo virtual, né? A gente tem a lixeirinha virtual aí, que são os dados que a gente vai excluindo. Então, tá. Pessoal, boa noite. Agora oficial. Nós estávamos ali conversando um pouquinho antes da nossa reunião. Tô vendo muita gente de casaco. Todo mundo preparado para a geada desta semana? Não, Ah, é Aqui pior em que tem Foz que estar, né? tem que estar. Aqui em Foz, gente, agora, dia 24, é dia do padroeiro da cidade, sabe? Boa noite, Celso. E geralmente nessa semana do padroeiro da cidade, gente, faz um frio. Aí eu olhei hoje, tem uma geada de quarta, que é o dia do padroeiro da cidade, que é dia de São João, né? Que é o padroeiro de Foz, para quinta. Vamos ver, mas faz parte. E aí, gente, para vocês darem uma certa risada, esses dias eu liguei para minha mãe lá na Bahia e tava friozinho aqui. E aí ela tava na casa do meu tio e meu tio reclamando de frio, reclamando de frio. Eu falei, mas quantos graus tá aí? Ai, tá 20. Eu falei, eu não acredito. 20 graus aqui pra gente é uma bênção. E meu tio lá batendo, ai, que frio, reclamando de frio. Então vamos lá, meus queridos estudantes de segunda-feira. Hoje nós temos RAF, hoje nós temos uma atividade, mas super tranquilo, tá? Para a gente fazer. Então vamos lá. Bom, nossa reunião hoje, nós começaremos com o nosso conteúdo, tá, pessoal? Semana passada a gente conversou bastante sobre o tema transversal, né? Empatia, cooperação, diálogo. E nesta semana nós vamos trabalhar letramento racial crítico, um tema bem sensível, né, pessoal, para a nossa sociedade. E é necessário que a gente converse, é necessário que a gente aborde, que a gente reflita e trabalhe com os nossos estudantes. Então, esta é a nossa reunião de número 3, Clima Escolar em Educar em Direitos Humanos. Estamos na semana de 22 a 26 do 6. Bom, aqui são os nossos recados. Vamos manter as nossas câmeras abertas para fortalecer aí, efetivar a nossa presença, né? E a nossa interação aqui, a nossa participação. E também, gente, eu sugiro, né? A gente sugere que vocês façam as atividades de preferência pelo computador. Bom, qual é a nossa agenda de hoje? Nossa agenda de hoje nós teremos nosso acolhimento 5 minutos, saberes em ação, que é a parte do conteúdo, 20 minutos. Na prática e troca de saberes, que é a nossa atividade hoje, onde vocês terão que pegar o link e colar lá no caderno de implementação, a primeira atividade que nós precisamos registrar e o nosso RAF, registro de acompanhamento formativo, tá? E depois, para concluir e saber mais, 5 minutinhos. Este é o nosso cronograma. Então, estamos iniciando o nosso conteúdo da semana R3, reunião 3, letramento racial crítico. Na semana que vem, nós continuaremos com letramento racial crítico, que é a parte 2, tá? E aí a gente segue. Semana que vem, pelo que eu estou vendo aqui, a gente já entra em julho, pessoal. Aí nós temos semana que vem e a outra semana também. Aí a gente entra em recesso. É dessa turma aqui que tem uma cursista que trabalha com semestre no ensino técnico? É nessa turma? É você, Nereide? Eu trabalho com semestre, mas é na EJA, não é técnico. Ah, tá. Que Sabe por termina. quê? Hum. Ah, tá. É que tem uma cursista e ela queria ideias assim, queria falar sobre implementação.
Eu preciso dar o retorno porque a gente já está entrando na nossa semana, né, gente? Essa mais duas a gente já entra em recesso. E eu não sei vocês, Não, a não minha sou eu, escola não, lá, prof. Não beleza. sou eu. Tá bom. A gente vai estar aí em período de festa junina também, né, gente? Daí fica complicado fazer às vezes as implementações, né? Então vamos seguir. Bom, quais são os objetivos da nossa reunião de hoje, pessoal? Refletir criticamente sobre as relações raciais e os processos históricos de racialização na sociedade brasileira. Nós vamos conversar um pouco sobre os processos históricos, tá? Bem como seus impactos no ambiente educacional. Desenvolver habilidades práticas que possibilitem a inclusão, a diversidade e o respeito à identidade étnico-racial no ambiente escolar. Então, esses são os dois objetivos da nossa reunião hoje. Nós vamos refletir criticamente sobre os nossos processos históricos e desenvolver habilidades práticas, tá? Que a gente possibilite a inclusão, a diversidade, o respeito e a identidade étnico-racial. Olha só, gente. Lembra que na semana passada a gente trabalhou a autodeclaração? Lembra? Que a gente, inclusive, tem essa aula no RCO? Pessoal, quem quiser utilizar aquela aula da autodeclaração e fazer uma implementação, vocês podem utilizar. O que a gente vai fazer aqui nessa formação é dar sementinhas para vocês, sugestões, tá? Não vai ter assim, igual, por exemplo, eu chego lá na minha sala de aula como professora de história do IFA, não sei se alguém aqui trabalha com IFA, que o produto final desse trimestre é fazer um museu virtual. Entre outros, né? Tem algumas outras propostas. Uma delas é fazer um museu virtual. Então, eu optei por fazer um museu virtual com os alunos. Nós não teremos nada direcionado, façam isso com os alunos ou com os professores de vocês. Então, pessoal, a cada reunião a gente pode ir já pensando, nossa, essa atividade que foi trabalhada aqui eu posso utilizar na minha implementação. Posso, Karina? Pode, gente, pode e deve, vocês são super criativos. A gente eu ia falar tirar água de pedra, sei lá, tem um ditado assim, né? A gente sempre está inovando, tirando ideias na sala de aula para tentar engajar os alunos. Então, pessoal, vocês podem utilizar tudo que a gente trabalha aqui. E vocês podem, inclusive, adaptar para a realidade de vocês, tá? Então, assim, só relembrando, posso utilizar a autodeclaração racial? Pode, inclusive na reunião que vem, tem um material muito bacana, muito legal, que vai dar subsídios para a gente trabalhar a autodeclaração racial. Acho que vocês vão gostar bastante, vai ajudar bastante a clarear, a dar subsídios para a gente trabalhar, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professora, eu já ia fazer, estava já pensando nisso, nessa questão dessa aula aí do RCO, da autodeclaração. Então, assim, Que o que você bom! falou, daí para a semana que vem, você disse que vai ter o material, então já dá, né? Já vai me clarear mais ainda. Mas eu já estou pensando nisso aí mesmo, para a implementação. Então, aí eu vou passar o material da semana que vem e eu vou primeiro perguntar o que vocês acham, sabe? Igual aluna, assim, para ver se vocês tiveram a mesma observação que a minha. E geralmente eu me surpreendo, que vocês sempre trazem novos olhares, né? Mas eu, Márcia, gostei bastante, sabe? Eu acho assim que facilita muito para nós. Que a gente está com os adolescentes em sala, né? Ou até com as crianças, com os alunos ali dos anos finais. Então, pessoal, olha só. Aqui nós vamos começar o nosso acolhimento. Então, nós vamos assistir um pequeno trecho. É uma reportagem, é uma entrevista da Bárbara Carini. Ela é professora e escritora e ela criou uma escola lá em Salvador. Ela é professora da UFBA, Universidade Federal da Bahia. E ela criou uma escola chamada Maria Filipa. É a primeira escola afro-brasileira, tá? Sobre a qual ela fala no vídeo a seguir. Então, nosso acolhimento será analisar aqui e assistir um pouquinho a fala dela. Então, eu vou abrir uma outra aba para vocês poderem ouvir bem o vídeo.
Deixa a prof ver aqui. Hum. Gente, vocês vão assistir, nós vamos assistir do minuto, a marcação de 7h47, tá? Mas eu vou passar só o início, que eu gostei tanto da introdução, quando eu estava estudando o material para trabalhar com vocês, que eu achei pertinente passar, tá bom? Todo mundo tem que se celebrar na cultura, todo mundo tem que se reconhecer num livro didático, todo mundo tem que acessar memórias, histórias do seu povo que sejam, ó, porretas. E que todo mundo tem que se celebrar na cultura, todo mundo tem que se reconhecer num livro didático. Só um pouquinho, gente, que vou conferir aqui. Isso, consegui aqui. Na verdade, pessoal, a introdução, ela era já na marcação do tempo, tá? Por isso que eu tava achando estranho. Eu falei, ué, mas eu me confundi, peço desculpas, ela já estava na marcação do tempo, tá? Eu me senti bem com aquilo, me senti curada com aquilo. Então, essa é a dica que eu dou. Se sinta confortável com a sua escrita. Bom, você criou a Escola Maria Filipa, em Salvador. Como é essa escola? Ah, é uma escola massa. Escola muito bacana. É uma escola para todo mundo. Não é uma escola só para negros, é uma escola para crianças. É uma escola para todas as crianças, Duda, acessarem as suas potências e não serem coadjuvantes ou espectadores da potência do outro. É perceber que o mundo é composto por um bocado de gente diferente. E que todo mundo tem que se celebrar na cultura, todo mundo tem que se reconhecer num livro didático, todo mundo tem que acessar memórias, histórias. Angela, eu vou colocar para você o link no chat, tá bom? Que às vezes para alguns cursistas ficam ruim mesmo, tá? O vídeo. Eu acho que é conexão, tá, gente? Eu não sei o que que é. Eu vou soltar de novo, tá? Da potência do outro. É perceber que o mundo é composto por um bocado de gente diferente. E que todo mundo tem que se celebrar na cultura, todo mundo tem que se reconhecer num livro didático, todo mundo tem que acessar memórias, histórias do seu povo que sejam, ó, porretas, né? Então, a Maria Filipa faz isso com as crianças indígenas, com as crianças negras, com as crianças não negras, né? Com as crianças, enfim, brancas.
todo mundo se vê bacana, todo mundo se vê bem. E além disso, a gente acessa a potência do outro. Olha como é bacana. Olha como é bacana crianças brancas saberem que pessoas negras também foram reis, foram rainhas, foram cientistas, foram juristas, né? Construíram muitas coisas, descobriram, produziram muitas coisas, né? Porque aí a gente humaniza o outro. A gente se sente todo mundo gente. Aí acaba com essas coisas de racismo na escola, de ficar xingando o outro de macaco, de ficar criticando o cabelo do outro. A gente deixa o outro simplesmente ser ele e viver com liberdade. Você foi de um coletivo negro no ensino médio. Nós somos do... Então, pessoal, o link ele está no nosso material, tá? Sobre essa professora, a Bárbara Carini, que criou lá em Salvador a escola, que agora me fugiu o nome, e acho que Maria Salete, né? Uma coisa assim, e que ela fala sobre é, inclusão, gente. Uma inclusão dos povos negros, dos povos indígenas e dos povos brancos, né? Representado através de quem? Das crianças que vão ter acesso a essa escola, né? Então, eu acho assim, sabe? Eu acho tão bonito, gente, porque, por exemplo, a gente às vezes acha, né, que, eu preciso fazer algo assim, na verdade, criar uma escola é algo grande, né? Mas é algo grande, mas é algo assim que perpetua, que vai conseguir trazer, pessoal, ao longo do tempo, bons frutos, porque é uma escola. Ah, Maria Filipa, eu falei Maria Salete. Gente, olha, eu sou TDAH, vocês me desculpem. Sabe por que que eu não erro o nome de vocês? Porque tem o nome de vocês aí no vídeo. Mas os meus alunos adolescentes, eles falam, professora, pelo amor de Deus, porque você sabe que adolescente já é bravo, né? Mas eles brigam comigo, eles ficam bravos porque eu erro o nome deles. Bom, então, gente, voltando a falar, é algo assim, é algo tão. Realmente, a gente precisa trabalhar uma educação antirracista, mas ela cria uma escola afro-brasileira. E uma escola afro-brasileira pensando nas crianças negras e aberta às crianças indígenas e aberta às crianças brancas. Então, eu fico imaginando como deverá ser essa escola, né? Que escola, assim, fantástica, e que ideia fantástica dessa professora. E dando sequência, pessoal, né, nas nossas reflexões aqui, eu quero fazer uma pergunta a vocês agora, tá? Olha só, isso é o nosso acolhimento de hoje, e eu vou precisar da participação de vocês. Bárbara Carini destaca a importância de perceber que o mundo é composto por um bocado de gente diferente e que todo mundo tem que se celebrar na cultura. A partir disso, reflita. São duas questões, tá, pessoal? Primeiro eu vou fazer a primeira questão e aí porque são questões para vocês refletirem, senão mistura, tá? Daí eu vou pedir a participação, depois eu faço a outra. Em sua trajetória no ambiente educacional, seja como estudante, ou seja, cada um que está aqui, vai lá retomar na sua memória o tempo em que era estudante. Seja como estudante ou como professor, professora, a diversidade étnico-racial, ela foi celebrada, gente? Ela é celebrada agora? Se sim, de que modo? Quem gostaria de contribuir, de enriquecer a nossa reunião de hoje? Pode falar, Cleonice. Não, eu sim, eu sou ainda daquela época, né, que não tinha nem a lei, né, de proteção, e, né, a 10.639/2003, se não me engano, né, essa lei, a de 2002, né, que é a lei. Então, assim, antes não tinha, 2003. 2003, né, não tinha, na verdade, né, a gente não se falava muito, né, era a educação era quem ia para lá estudar, e a gente tinha uma estudantes, né, em sua maioria brancos, né, porque a maioria, principalmente eu era de Cianorte, né, então a população lá é mais, né, não é uma população maior de negros, né,
Então, eu acho assim, mas eu, enquanto, daí você tá falando ali, enquanto na educação, né? Quando eu me tornei professora, eu, desde sempre, eu gostei de trabalhar, assim, tentando falar o que é, de celebridades, assim, sabe? Para que os nossos alunos percebessem que existem, né, pessoas que, apesar de tudo, conseguiram ainda, né? O Irmãos Rebouça foi o meu primeiro trabalho. Eu vi uma reportagem na época, eu nem era professora da RPC, contando a história deles, eu fiquei aquilo comigo, né? Quando eu comecei a dar aula em 2013 para pequenos, né? Eu já trabalhei eles, né? Aí a gente tem a Abdias, Carolina de Jesus, Maria Carolina, né? Isso. Nossa, a gente tem assim, uma gama de pessoas, né? Que se sobressaíram, né? Que a gente precisa levantar, né? Isso para eles perceberem, né? Que existem essas pessoas que contribuíram tanto, né? Eu, felizmente, não estendendo muito, né? Felizmente, eu fui para Minas Gerais, e aí quando a Bárbara fala lá das pessoas que vieram, né, foram escravizados aqui, que vieram engenheiros, botânicos e tal, e lá em Isso. Minas a gente percebe muito isso daí, né, o quanto eles contribuíram lá em Minas Gerais para fazer toda aquela, né, a questão das minas e tudo, e assim, o guia lá falou bastante disso, sabe? As igrejas, construções das igrejas, os símbolos adinkras, lá você encontra um monte, sabe, lá. Então, é bem interessante. Muito obrigada, Cleonice, pela sua participação. Pessoal, então agora outra questão, tá? Porque é importante não apenas respeitar, mas celebrar a diversidade étnico-racial no ambiente educacional. Quem gostaria de enriquecer aí a nossa reunião? Como fez ali a Cleonice? Me deu uma vontade de viajar. Eu sempre quis viajar para Minas, gente. Ai, na verdade, quem que não quer viajar para qualquer lugar, né? Eu, como professora de história, eu quero conhecer todos esses pontos históricos do nosso país. E aí, quem gostaria de falar? Ou vai baixar meu espírito de prof? Olha, Celso, já ia baixar meu espírito de prof para chamar vocês. Vai lá, Celso. Nesse ponto, não sei se o som tá bom, Tá ótimo. eu vejo que a situação, observando aqui a realidade próxima, desde o tempo de estudante, ou seja, lá vão uns 40 aí, é muito comum a gente observar as colônias celebrando vou usar uma expressão, veio agora aqui, se vangloriando da sua história, raiz, cultura, essas coisas. E é algo que a gente pouco percebe nas comunidades afro-brasileiras. Eu não sei, não sou da área de história, com todo respeito à invasão de área, mas eu acho que é um grilhão muito, muito forte que ainda se carrega da questão do tempo que houve os escravizados, porque eles foram desnudos de tudo, da cultura, da religião, de tudo. E as demais culturas, por mais que tiveram seus percalços, por mais que historicamente você pode discutir coisas que sofreram, não sofreram, benesses ou não, ônus e bônus, mas eles não foram, não sofreram essa nudez cultural de ter que se adequar em todos os sentidos ao novo andamento. E aí eu vejo que seria importante celebrar essa diversidade para atingir esse sentido. Então, eu vejo muito forte outras culturas tendo, vamos usar a expressão orgulho, mas não sei se seria a expressão correta, o que me vem na cabeça agora, mas quando você passa para o afro, você não vê isso, ou vê pouco, ou vê menos. Se for fazer um percentual de população, muito menos. E por isso que eu vejo que é importante fazer isso. Trazer exemplos, os Irmãos Rebouças é um grande exemplo. Uma que eu estava lendo na multidisciplinar do ano passado, sobre a questão do pessoal que veio da África para trabalhar com metais, entendeu?
Então, de trazer Perfeito. essas culturas, porque fica aquém mesmo. Você vê todo mundo celebrando o italiano, o polonês, o alemão, Perfeito, e, Celso. e aí você vê uma restrição. Mas eu acho que, não sei, é achismo, não é da minha área, que a questão da época dos escravizados pesa muito aí. E criou-se uma memória cultural que é difícil romper o grilhão. É verdade. Eles estiveram aqui por muito tempo, desde o início da formação do Brasil, lá em 1500. Infelizmente, foram trazidos como escravizados. E, pessoal, lá na África não tinha só tribos, como a gente estudava quando nós éramos alunos. Hoje, nos meus livros de história, e se tiver algum professor aqui de história, as ciências foram mudando, né? A história também foi mudando. Então, por exemplo, a gente aborda a China medieval, o Japão, e na África, nesse período em que chegam os europeus lá, porque eles estavam tentando contornar a África para chegar nas Índias, que eles queriam acesso às especiarias, assim como hoje, meus queridos, não está tendo esse conflito no Irã? O que que o Trump está querendo? Acesso ao petróleo, aí tem a questão das terras raras, né? Desde que a gente tem a questão ali econômica no mundo, sempre teve uma disputa por terras. E quando os europeus chegaram na Europa, eles encontraram diversas sociedades africanas. Nós tínhamos reinos, como o reino de Mali, nós tivemos o Império Songhai. O reino de Mali, ele tinha uma universidade, que era a Universidade de Tombuctu. Então, o continente ele era muito diverso, formado por diversas sociedades. Então, nós tínhamos vários reinos, nós tínhamos também uma região ali onde tinham cidades-estados, que eram as cidades-estados iorubás, que eram mais ou menos como funcionava na Grécia Antiga, cada cidade-estado se autogovernava, e nós tínhamos regiões que eles viviam mais como os nossos indígenas, em regiões mais de tribos. E aí, gente, o que que ocorre? Nessas cidades iorubás foram onde eles trouxeram a maioria dos escravizados para o Brasil, que são os povos bantus. Então, eles influenciaram muito a nossa cultura também. Mas como o Celso bem lembrou, onde que está essa celebração dessa cultura? Ela não aparece. Então, é muito importante, como a colega falou anteriormente, a gente mostrar toda a história, né? Na verdade, tem-se já a história nos livros didáticos, de como eles foram tratados. É lamentável, né? A ONU, esse ano, reconheceu a escravização, a diáspora negra, como algo tão ruim quanto o Holocausto, porque foi, pessoal, uma atrocidade. Eu já te dou a palavra, Celso. E a gente precisa também mostrar para esses alunos que, embora eles vieram trazidos para cá com toda essa diversidade e com toda essa crueldade, eles contribuíram e muito para o nosso país, gente, para a formação do Brasil. A questão da metalurgia que o Celso falou agora, os escravizados que trouxeram para cá. Nós não tínhamos o domínio da metalurgia. E aí, meus queridos cursistas, se nós tínhamos reinos e impérios na África, Karina, mas se nós tínhamos reinos e impérios na África, por que que os portugueses e os holandeses, os ingleses, porque era uma rede de tráfico? Hoje a gente não tem o tráfico? Também, infelizmente, ainda de pessoas, e o mais comum é o de drogas. Não tem vários atores envolvidos no tráfico de drogas? O tráfico de pessoas trazidas da África era a mesma coisa, eram vários europeus envolvidos. Aí vocês me perguntam, Karina, mas como que eles conseguiram subjugar, como que eles conseguiram ir lá e impor a sua vontade de escravizar? Porque na África, meus queridos, nos impérios, Songhai, Mali, não tinha arma de fogo. É a mesma coisa os nossos indígenas aqui. Era uma média de 6 milhões de indígenas para uns tantos portugueses, centenas de portugueses. Só que, gente, quem é que combate com arma de fogo? As caravelas, se vocês olharem nas imagens, elas eram equipadas, embaixo tinha todo um espaço ali onde se levavam os produtos, a água que eles tomavam, as comidas. Mas em cima, na parte mais ou menos do meio, as caravelas elas eram armadas com canhões.
Então, os portugueses, os europeus, eles tinham o domínio da arma de fogo. E sabe como que eles faziam? Vamos supor, o Celso era do reino Songhai, tá? Perdão, o Songhai foi um império. O Celso era do reino do Mali e a Gesseli do reino do Congo. E a Maiara e a Cássia, elas eram cidades iorubás. Como os nossos indígenas aqui, e como a gente às vezes não tem umas rixas, né? Os indígenas aqui também, por exemplo, os caigangues e os guaranis, eles meio que disputavam aqui espaço para agricultura. Então, o que os portugueses fizeram quando chegaram lá? Eles perceberam que a escravidão ela era desenvolvida nessas sociedades de maneira cultural, como tinha na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e aí eles começaram a fazer alianças. Então, eles chegavam, por exemplo, para Gesseli e falavam assim: olha, Gesseli, eu vou te oferecer arma de fogo, vou te oferecer aguardente, outros produtos, tabaco, e você vai lá no Celso, lá no Império, no Reino do Mali, e você vai dominá-los e vai trazer para mim. Como a Jaceli tinha arma de fogo oferecida pelos europeus, ela conseguia derrubar aquele outro reino. Então veio para o nosso país, gente, reis, nobres, toda essa gama de estudiosos desses reinos. Aí o que acontecia? Numa outra viagem, depois de um tempo depois, a Gesseli, que outrora era aliada dos europeus, passava a ser inimiga. Daí eles faziam aliança, vamos supor dessa vez, com a Cássia e com a Maiara, que eram das cidades iorubás. Aí armavam elas, né, as cidades iorubás, para tentar dominar o reino do Congo lá da Gesseli. E o reino do Congo, gente, que foi ali o último reino que teve contato com os portugueses, inclusive o rei do reino do Congo, ele se converte ao cristianismo, porque primeiro os portugueses chegaram, eu quero fazer um acordo, vamos ser amigos. Só que, na verdade, os portugueses, tanto é que o rei, ele até muda o nome dele, ele se batiza como Rei Afonso, ao catolicismo, tudo. E, no fim das contas, os portugueses usaram primeiro essa amizade, digamos assim, entre aspas, para poder entrar dentro do reino e observar as fraquezas do reino para poder dominar. Então, pessoal, essa foi a forma com que os escravizados chegaram no nosso país. E mesmo, gente, com toda essa atrocidade, mesmo com toda essa crueldade, eles trouxeram e eles contribuíram muito para a nossa cultura. Eles ajudaram a formar a cultura brasileira, eles ajudaram a formar a nossa nação. Por isso que é importante a gente celebrar os engenheiros negros, os escritores negros, toda essa gama de pessoas negras também que ajudaram a construir o Brasil. Pode falar, Márcia. Acho que o Celso levanta antes que eu, né? Celso, desculpa. Empolguei. Não, só para dar um... Eu falei ali do metal, mas o futebol, ele não permitia negros no início aqui no Brasil. Perfeito. E aí até teve uma novela, uma época, que retratava um pouco isso, de forma um pouco mais forma cômica, mas seria cômico se não fosse trágico na história. E, inclusive, não foi o primeiro time, mas o Vasco foi o time que chamou mais a atenção disso, depois que não teve volta com relação ao negro no futebol. No Rio de Janeiro, criou-se uma liga onde era proibido analfabeto. Quem que era o analfabeto? O negro e o pobre. Então, e um fato que é uma notícia que pouco corre, mas, se não me engano, Epitácio Pessoa proibiu os jogadores negros na seleção brasileira no início da década de 1920. É algo a ser pesquisado aí para ter a fidelidade histórica. Mas o presidente Epitácio, que foi no início da década de 20, proibiu a seleção brasileira ter jogadores negros. Então, tem que buscar esse dado, a certeza desse dado. Olha, realmente o futebol ele era elitizado e realmente os negros eram impedidos de jogar futebol. Eu vou pesquisar também para ver se o Epitácio Pessoa, mas assim, não duvido, tá? Não duvido que isso não tenha ocorrido, mas eu vou pesquisar para trazer a informação correta para vocês. Márcia? Professora, sobre as expressões que a gente usa agora, né? Que você falou
até que eu não sabia, que agora não é mais escravos, é escravizados, né? Essa é uma coisa que eu não E, sabia. Em relação à expressão negro, preto, moreno, porque assim eu já vi alguns vídeos assim falando a questão dessas expressões. Se o que está correto a gente falar, porque daí eu vou ter que falar isso na sala, né, com os meus alunos. Ou, olha, né? Eu tenho dúvida aí entre essas expressões assim agora, sabe que olha, e é algo, gente, que a gente vai aprendendo, tá? Porque igual a gente vai falando, a gente vai aprendendo. Muito boa a tua pergunta. Eu também tenho um vídeo que eu passo para os alunos de um rapaz que vem de Gana, que ele diz assim que o negro a gente não devia chamar de negro, mas sim de preto, porque para o brasileiro tudo que é preto é bom. Chocolate preto, ganhei uma grana preta, meu carro é preto, e tudo que é negro é ruim. Por exemplo, lista negra, câmbio negro, peste negra, né? Porém, é, conversando hoje na formação, negro ou preto não tem problema, tá? E pardo, gente. Às vezes a gente usava até moreno, né? Eu também fazia isso na sala, com medo de falar que o meu aluno era preto e negro, porque eu tinha medo de, né, de repente se mostrar racista, porque realmente eu acho que não se falava, né? A gente não falava essas coisas. Mas você falar negro ou preto é correto. Inclusive, gente, e pardo. Então, nós temos branco, amarelo, que é a cor, né? Eu até falei na aula passada que eu não gosto da palavra raça, mas historicamente a gente acabou usando esse termo, né? Então, para você se identificar, a gente usa branco, pardo, negro ou amarelo, tá? Que são as cores ali que definem a gente só na questão de cor. Tá? Então, Márcia, você pode falar negro, você pode falar preto. E na semana que vem, os vídeos vão ajudar a gente bastante também, tá? A fazer essa autoidentificação. Nereide, Oi. Então, aproveitando também, eu trabalhei no ano passado, mulheres negras que fizeram né, parte da ciência no Brasil. E tem várias delas, né? Uma nossa aqui próxima, que eu sou daqui de Pinhais, região próxima a Curitiba, né? Região metropolitana. E tem a Enedina, né? Enedina Alves, que é a primeira engenheira civil, né? Negra, formada na Universidade Federal aqui do Paraná. E tem a que mais se destacou, que o pessoal ficou bem, foi a Sônia, deixa eu ver aqui, Sônia Guimarães, também foi uma personagem. Ela é viva ainda, né? Essa ainda está na história. Eles ficaram bem interessados, os alunos, né? Porque realmente, às vezes, a gente não tem essa percepção, né? Da importância da contribuição sim, que eles trouxeram, né, para a gente, trouxeram e ainda estão trazendo, né? E realmente, porque sempre que a gente vai fazer algum trabalho sobre o racismo, a gente trabalha personagens como atores, jogadores, cantores e tal, né? Daí a minha sobrinha, tem uma sobrinha que está fazendo agora, e ela faz, inclusive, ela está com uma palestra para uma oficina marcada aqui em Curitiba. E ela falou, tia, mas por que você não trabalha as mulheres, né? Já aproveita, traz as mulheres negras para a importância da contribuição dessas mulheres, né, para a nossa história. E foi bem bacana, eu gostei realmente de trabalhar o tema. muito bem. Obrigada, Nereide. E, gente, essas atitudes de vocês vão celebrando. A gente respeita, né? A gente tem que respeitar. Gente, o mundo é tão bom sermos diferentes, não é mesmo? E isso a gente celebra, a gente identifica as contribuições dos indígenas, dos povos negros, dos povos africanos. A gente usa escravizado, por quê? Porque foi um ser humano. Nenhum ser humano é escravo. Ele foi escravizado, era a condição dele, sabe? Olha como muda a diferença, ó. Escravo. Ele foi escravizado. O escravizado traz uma conotação de humano, mas que eles estavam numa condição de escravizado.
Maiara, você pode ler para nós aqui o Saberes em Ação, esse primeiro trecho? Saberes em ação. A valorização da diversidade transcende a escolha individual. Valorizar a diversidade é orientado pela competência 9 da BNCC, como vimos na reunião 2. Nessa mesma perspectiva, voltadas especialmente para as identidades negras e indígenas brasileiras, as leis 10.639/03 e 11.645/08 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de todo o país. Lê tudo, prof. Eu vou pedir para outro colega. Obrigada, tá bom? Então, aqui a Maiara falou, inclusive, da lei que uma cursista tinha falado atrás, né? Tinha falado nos slides anteriores. Então, nós temos a Lei 10.639 de 2003 e mais para frente, a Lei 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas do Brasil. Tá? Cássia, leia para nós os dois quadrinhos, por gentileza. Sim. Tais legislações resgatam saberes ancestrais e constituem políticas reparadoras diante do histórico de colonização, escravização e marginalização de povos africanos e originários. Na seção Saiba Mais, apresentamos marcos legais que evidenciam o histórico de exclusão social e as barreiras educacionais enfrentadas pela população negra no Brasil. Muito obrigada. E aí, pessoal, nós temos essas duas culturas que ajudaram a construir a nossa identidade. Olha, só para vocês terem uma idade, uma noção, a Maria de Fátima, vixe Maria, tá bom, Maria de Fátima. Hoje também a internet de tarde na minha formação também estava bem ruim. Tá, tranquilo, Osmar. Então, pessoal, olha só, a gente também tem, assim, uma cultura construída também em relação aos indígenas bem difícil, né? Bem errada. No primeiro momento de relação ali com os portugueses precisavam conhecer o ambiente, eles não sabiam. Imagina, pessoal, nós aqui, a gente viaja para um lugar com Google, já é difícil para um outro país. Aí você imagina os portugueses, vem lá de Portugal e chega aqui para tomar posse. Aí você vê aquele mato imenso. Você precisava da ajuda dos indígenas até para saber, gente, que planta comer e não comer. Por conta da alimentação, por conta de serem venenosas, de se defender dos insetos, dos bichos, das cobras. Então, nesse primeiro momento, os portugueses tiveram uma relação muito amigável com os indígenas, para poder conhecer aqui. E eles estavam em busca de especiarias, o que pudesse ser vendido, o que poderia ser rentável, e também procurando metais preciosos, porque diferente da gente, os espanhóis, quando pisaram lá no Caribe, gente, eles encontraram prata já no primeiro momento. E os portugueses aqui, eles vão encontrar ouro, pessoal, em 195 anos depois, sabe aonde? Paranaguá, no litoral do nosso estado. Primeira mina de ouro encontrada no Brasil foi em Paranaguá. Depois eles vão ali para Minas Gerais. E aí, gente, quando eles começam a explorar os indígenas percebem, e eles não gostam disso. Porque os indígenas tinham uma outra relação com a natureza, não uma relação de exploração. E aí, o que os indígenas vão fazer? Eles vão fugir mata dentro, porque eles conhecem o território brasileiro. E aí é onde os portugueses se voltam para a África. Ah, olha só, já sei então onde a gente vai pegar um povo para vir trabalhar aqui, né? Na condição, infelizmente, de escravizados. Então é importante, né, a gente valorizar essas duas culturas, tá? Vamos refletir sobre a implementação dessa legislação no ambiente escolar, tá? Quando se apresenta a necessidade de implementar as leis 10.639/2003 e a 11.645/2008, é comum alguns professores alegarem que suas disciplinas são neutras, abstratas e universais.
o que torna o encaixe da história e cultura afro-brasileira e indígena um grande desafio. E aí, gente, só para a gente pensar, tá? De que forma professores de diferentes componentes curriculares podem trazer abordagens e conhecimentos que integrem história e cultura afro-brasileira ou indígena aos seus componentes curriculares? Por exemplo, os professores de matemática, de física, de química. Porque quando se fala de história e cultura afro-brasileira e indígena, vocês lembram de quem? Se chegar a coordenadora de vocês, a pedagoga, a direção, pessoal, nós vamos fazer um trabalho, uma atividade extracurricular, nós vamos fazer um projeto sobre a valorização da cultura negra, né, da história afro-brasileira. Vocês vão lembrar de qual colega de vocês na escola? O de história ou de arte? Né? Mas daí eu pergunto para vocês, é possível o professor de física, o professor de matemática abordar esses temas em suas aulas? O que vocês acham? A Nereide colocou um sim. De que maneira, Nereide? Você pode contribuir aqui com a reunião? De que maneira você acredita? E, gente, aqui não tem certo nem errado, tá? Estamos todos aprendendo. De que maneira esses colegas podem contribuir? Eu acredito que todas as nossas disciplinas têm alguma coisa que você possa trabalhar, né, no nosso componente. Eu, por exemplo, eu posso trabalhar no caso, você acabou de falar sobre os indígenas, né, sobre as ervas, as que eram, né, que poderiam ser consumidas, as que não podem, os tipos de animais que são que traz algum risco para a nossa saúde, né, para a nossa saúde. Uhum. E no caso, como eu falei, né, na química, física, por exemplo, nós temos vários, né, vários personagens que têm, né, essa participação na física, que são negros. E eu acredito que buscando lá, a gente procura sempre do lado da gente, né? A gente vai sempre. Perfeito. A culinária, por exemplo, a culinária dos afro. Quanto alimento que nós consumimos, né, nosso dia a dia, que tem origem africana, né? Então, assim, eu acredito que a gente busca sempre alguma coisa que puxa para teu componente, né? Mas eu acredito que em todas elas deve ter, sim, esses quantos matemáticos, né, também. Perfeito. Matemáticos, eu acho que tem bastante coisa para ser trabalhado, sim. Acho que em todas as nossos componentes. Perfeito, Nereide. E nós poderemos, inclusive, né, fazer uma pesquisa. Gente, como que os indígenas percebiam a geometria na construção das suas ocas? Porque eles construíam e as ocas não caíam? Como que as técnicas agrícolas, né? Como que eles mediam o tempo? Será que o calendário deles é parecido com o nosso? Então, como que eles sabiam fazer uma leitura da natureza? E os povos africanos, nós tínhamos reinos, inclusive, o reino de Mali, que eles usavam uma conchinha como moeda. E eles tinham uma universidade onde se estudava matemática, como que eram as construções, como que eram a ciência. Lembrando que o Celso falou, eles trouxeram a metalurgia para cá. Então, eles tinham técnicas assim, científicas. Então, isso tudo a gente pode abordar, Nereide, muito bem. Em todas as nossas disciplinas. É só a gente dar espaço para isso, né? Dar espaço, porque todas se a gente pegar os povos indígenas que são daqui, os povos originários, por mais que eles não tenham desenvolvido a escrita, eles têm um conhecimento muito grande de medicina, da natureza do corpo humano, questão do tempo, a própria construção da oca, e eles constroem uma flecha que tem uma certa velocidade, que pega no animal, eles têm todo um conhecimento para se construir. E a flecha para atirar no animal, isso não é física? Velocidade? Aerodinâmica? Pode falar, Nereide.
Até por sinal, eu gosto bastante de trabalhar, né, quando a gente trabalha astronomia, eu gosto de trabalhar a astronomia indígena, né, Perfeito. porque ela tem um conhecimento fantástico, nossa, aquelas constelações deles são maravilhosas, histórias, né, histórias não, como é que fala? Ai, não é história. A mitologia, a mitologia É a indígena. mitologia, né? É muito linda. Eu gosto muito de trabalhar aquela parte da astronomia dos indígenas. Ah, eu também gosto. Ô, gente, ninguém me perguntou, tá? Mas eu vou falar. Quando eu tinha 10 anos, eu queria ser índio, pessoal, quando eu crescesse. No meu tempo só se falava índio na escola, né? Meu sonho era ser índio. Aí depois virei prof de história. Fala, Celso. Falando em tempos atrás, esses dias eu estava lembrando, eu tenho que procurar onde está. Há uns 40 anos eu encontrei, você falou das técnicas matemáticas, uma ponta de flecha indígena, aprendi que não é índio, carpindo com meu pai, a gente morava no Que sítio, legal! uma eu quebrei, eu bati com a enxada em cima, uma outra eu encontrei, ela deve ter uns 10 centímetros, branca, uma pedra toda branca, feita a partir, dá para ver que é lascada. Então ela é a ponta de uma flecha feita em pedra branca. Eu não lembro onde está, procurei aqui em casa, não encontrei, né? Tem que ver na casa da minha mãe e das irmãs. Na época nem se sabia dessa história de ver questão arqueológica tal, entendeu? Mas era muito interessante, a gente ficava olhando assim, como que consegue fazer algo, sabe com Deus quantos anos aquilo ficou na Terra, e tão preciso, Verdade. sabe? São conhecimentos de física, né? Bom, E que pessoal, material, né, integrar professor? Sobre fósseis, né? Material isso, maravilhoso, né? Me Não diga, podia ter perdido, verdade. né? ela tá guardada, mas assim, é tanta coisa que a gente junta, mudou de casa e tudo, mas uma eu sei que deve, em algum lugar tá. Aproveitar as férias agora para ver se eu encontro. Se Ai, que encontrar, trago para legal. mostrar. Perfeito, Celso. Obrigada. Vai ser bem legal. Então, gente, dando continuidade, integrar a história e cultura afro-brasileiras e africanas ao ambiente escolar pode ser desafiador. No entanto, são práticas necessárias em uma sociedade em que os saberes da população negra foram estigmatizados. Aqui, Celso, a sua fala. Da população negra foram estigmatizados e o racismo ainda é uma violência a ser combatida, né? Porque cadê esses saberes? Cadê essa celebração da cultura, né? Que não tem. Nesse sentido, enquanto cidadãos e educadores, nós devemos desenvolver o letramento racial. Você sabe do que se trata? Então, pessoal, nosso conceito de hoje, tá? Letramento racial é o processo de desenvolver a consciência crítica sobre questões relacionadas à raça, etnia e racismo, compreendendo as estruturas que compõem esse racismo em nossa sociedade. E entender o processo histórico do nosso país. Assim, por que a gente não vê esses saberes, a cultura desse povo ser celebrado? E a gente vê lá festas, né, italianas, festas de outras culturas que não são menos importantes. São culturas humanas, são pessoas, devem ser celebradas. Mas a gente precisa reparar isso, pessoal. Então, olha só. Aqui nós vamos observar, gente, 3 princípios do letramento racial, tá? O racismo não está somente no passado. Primeiro ponto, a gente precisa entender isso. Reconhecimento da branquitude. Karina, o que é isso? Eu também estou aprendendo, nós vamos aprender juntos, tá? Racismo é mediado por desigualdades de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade e interseccionalidade. Ou seja, racismo, gente, por exemplo, no Estado hoje, nos nossos colegas, assim, a gente está falando de uma profissão, licenciatura é um curso assim mais acessível, não é tão concorrido nas universidades públicas. Dos cursos das universidades privadas, ele não é o mais caro, é um dos mais acessíveis. E quantos colegas negros nós temos na rede estadual, pessoal? Como esses princípios podem impactar nossa atuação no ambiente educacional?
tá? Então, olha só, o racismo, ele está presente hoje, gente? Sim. Por quê? Porque quando houve lá a abolição da escravatura, em 1888, o escravizado, que ele dominava toda a técnica agrícola das fazendas de café, ele não pôde ser contratado para trabalhar nas fazendas. Havia jogaram, né, transmitiram para eles aquela raiva de ter perdido o investimento. Ah, eu comprei um monte de escravizados, agora quem é que vai me indenizar? Agora eu vou ter que libertar todo mundo. Inclusive, os senhores de engenho queriam uma indenização do governo imperial. E aí eles foram impedidos, gente, de trabalhar nas fazendas, alguns por o dono da fazenda de café não queria, outros porque tinham preconceito, e nessa época havia uma propaganda do governo imperial de trazer imigrantes para cá, porque a Europa estava passando por uma situação de crise, falta de terra, falta de emprego. Então, o governo começa a promover um branqueamento da população, começa a trazer com passagem paga, tudo, para vir trabalhar esses imigrantes nas lavouras de café. E o escravizado, liberto agora, ele ficou sujeito à marginalidade. Ele não podia retornar para a África, ele estava aqui na sua terceira, quarta geração, ele não tinha acesso a emprego, ele não tinha acesso à escola. E aí, meus queridos, é uma coisa bem tranquila de dizer para vocês, como professora de história, vocês sabiam que até a abolição da escravatura não existia guetos nem favelas no Brasil? Elas vão surgir a partir da abolição da escravatura, por quê? Porque, infelizmente, esse povo que tanto contribuiu para a formação da nossa sociedade, eles não tiveram acesso a empregos dignos, eles não tiveram acesso à educação, eles ficaram marginalizados, tá? Então, pessoal, olha só. Eu vou pedir agora, nós vamos fazer o papel na prática, tá? Então, é o seguinte, nós vamos relacionar o que a gente trabalhou, o que a gente discutiu aqui, a algumas reportagens. Nós vamos relacionar, perdão, me enrolei aqui na hora de falar. Vou reformular minha fala. Nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos relacionar o que a gente trabalhou à nossa atuação em sala de aula, tá? Então, olha só. Após refletir sobre o impacto do racismo e letramento racial, vamos relacionar essas ideias ao ambiente educacional. Então, eu vou dividir vocês em 4 grupos, tá? Vocês vão ler o texto e identificar a relação dele com um dos princípios do letramento racial, reconhecimento da branquitude, racismo não está no passado e interseccionalidade. Gente, vocês sabem o que é branquitude, significado? Sabem? Não. O que acontece? Não, olha só. Branquitude, gente, é quando a gente entende que no nosso país, historicamente, socialmente, o branco, a pessoa branca, ela sempre ocupou uma posição de privilégio. Não que sempre ocupou, mas em posições de privilégio, por conta desse passado histórico que nós temos, quem está nas posições de privilégio do nosso país, antigamente, majoritariamente eram brancas. E hoje, não, eram só brancas. E hoje, majoritariamente ainda continuam sendo brancas. Quantos juízes negros vocês conhecem? Vocês acham que para uma população que se identifica como parda e negra, mais ou menos 50%, 48, 49%, por aí, que é o dado do último IBGE, vocês não acham, gente, quantos deputados negros aqui na Alep nós temos? Empresários negros. Eu fiz uma pergunta até aqui no estado como professores, porque é uma profissão que, assim, para ascender, ser professor, é uma profissão assim que ela é mais acessível. E mesmo assim, quantos colegas negros a gente tem, tá? Então, essa é a questão, tá? Pode falar, Maria de Fátima. Até tem um documentário do professor Uet, não sei se vocês já ouviram falar, ele é de Cambé, aqui do lado de Londrina, é o Enegrecer de Iemanjá. Não sei se vocês já viram.
Mas é maravilhoso, porque vem dessa branquitude, né? Porque Iemanjá não é branca, Iemanjá é negra, né? Com os seios fartos, corpo, né? Bem, um corpo lindo, cabelos lindos, enormes, e os portugueses tornaram ela branca. E a história que ele vem contando, esse documentário, ele é lindo, ele é muito rico, dá vontade assim de ter a parte 2, parte 3, e assim, bem esclarecedor com essa branquitude, né? Que foi imposta para a gente. E quem tiver interesse para assistir, é muito bom, tá? Enegrecer de Iemanjá. Gente, olha só, eu coloquei ali, eu criei nosso grupo de WhatsApp. Então, pessoal, se vocês quiserem colocar ali, tá? Para a gente poder ver, Maria, tá, Maria de Fátima? Tá lá no grupo do nosso WhatsApp. Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui o link da atividade para vocês. E aí eu vou dividir vocês em 4 grupos. E a interseccionalidade, gente, é a questão assim, como essas relações entre cores, entre pessoas de várias cores, elas perpetuam esse racismo, elas perpetuam essa desigualdade, né? E, por exemplo, nas novelas brasileiras, sempre a gente via quem que era a empregada doméstica nas novelas brasileiras? Mulheres negras, né? Porque elas não tiveram acesso à educação, assim como muitos ex-escravizados. E aí, gente, o que que ocorre? Se vai fazer trabalhos, digamos assim, pouco valorizados pela sociedade, embora muito importantes, pouco valorizados, né? Então, essa interseccionalidade, ela mostra justamente essa questão das nossas relações das pessoas de diferentes cores. Inclusive, tem pessoas pardas que não se reconhecem como pardas para evitar sofrer racismo. E assim, ai, Karina, eu não entendi. Ó, a gente está começando, tá? Não se preocupe, a gente vai se aprofundar mais na próxima reunião, tá? Aqui é um pontapé. É algo que a gente vai começar a estudar agora e a gente vai continuar ainda por bons longos anos. Gente, essa questão da autodeclaração, da gente trabalhar essas questões na escola, é um projeto do governo federal e ele vai ser trabalhado assim sempre, não é só esse ano, tá? Então, se vocês ficarem meio receosos, né? Ai, Karina, eu ainda não estou dominando. Gente, não tem problema, tá? Fiquem tranquilos, a gente está aqui para aprender. Eu também estou aprendendo bastante. Tem coisas que eu não sabia, tem coisas que eu estou aprendendo, mesmo sendo professora de história, mesmo dentro dos meus livros didáticos, do meu conteúdo, ter aí as leis da cultura afro-indígena, uma desde 2003 e a outra desde 2008, tá? Então, olha só, eu vou dividir vocês em 4 grupos, vocês tenta agora, fazendo favor, que eu abri ali, tenta agora que eu acho que vai dar. Peraí, deixa eu pegar de novo. E aí, pessoal, vocês vão ler o texto, tem uma reportagem adaptada, tá? Aí vocês vão pensar como essa realidade se reflete na nossa escola, tá? E vocês vão criar coletivamente um único parágrafo que conecte o dado da reportagem, o princípio estudado e o impacto disso na escola. E depois vocês vão só apresentar a leitura do parágrafo. E aí tem que ter um relator, que é o que vai ler para nós, o redator que junto com vocês ali vai fazer o parágrafo, construir, e o nosso querido gestor do tempo, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui o link, vou colocar de novo e vou fazer os grupos, tá? Então, o grupo 4, gente, vai ficar na chamada principal, tá? Então vamos lá. Fazer 3 salas temáticas, porque daí o pessoal aqui vai ficar na chamada principal comigo.
Em cima tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pessoal, nós vamos ficar com 2 grupos com 5 e 2 grupos com 4, tá? Então, olha só. O grupo 1 é o grupo 1, o 2 é o 2, a sala 3 é a 3 e o 4 é a sala principal, tá bom? Então, eu vou dar para vocês 15 minutinhos para a gente fazer essa atividade, tá? E depois nós vamos voltar aqui. Então, pessoal, abram ali o material de vocês, tá? Daí vocês vão escolher um relator, um redator, e vocês são o grupo 4. Márcia, eu vou passar você para outra sala, tá? Prof, não esquece que eu entro 2 vezes. Eu preciso entrar com o celular por causa do microfone da câmera. Então, eu estou aí então na é por reunião isso. 2 vezes. Então é por Então, isso, tá bom. porque o computador não tem câmera. Tá certo. Conseguiram abrir o material? Sim. Então tá bom. Vamos lá. É a conclusão da educação básica, né? Todos pela educação. Divulga estudos sobre avanços e desigualdades na última década. Isso. Meninas. Uhum. Vamos ler o texto? Vamos ler em voz alta ou lemos assim? Cada um lê o seu. Pode ler, Cássia. Então, vou lendo. É de 17 de 11 de 25, né? Então, o estudo com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNADCE, do seu módulo Educação do IBGE, analisa a conclusão do ensino fundamental até os 16 anos e do ensino médio até os 19 anos, entre 2015 e 2025. Evidencia que as desigualdades na conclusão das etapas da educação básica apresentam múltiplas facetas com maior intensidade no ensino médio. Persistem também disparidades regionais, além de diferenças significativas associadas ao perfil socioeconômico, racial e de gênero. Ao analisar as desigualdades, os dados mostram que atualmente 69,5% dos jovens pretos, pardos e indígenas de até 19 anos têm o ensino médio completo, enquanto esse índice chega a 81,7% dos jovens brancos e amarelos. Gráfico abaixo que não está ali. Logo, seu ritmo médio de crescimento, menos 0,8 por ano, entre os dois grupos se mantiver, essa distância só seria eliminada em 16 anos. No recorte por gênero, os homens apresentam taxa de conclusão inferior, 7,2%, a das mulheres 70, né, 0,2 e 78,5. Eles também são maioria entre os que abandonaram os estudos para trabalhar, 10,7% frente a 3,4% das mulheres, ou por falta de interesse, 9,2% contra 5,2%. As mulheres, embora com índices maiores de conclusão, enfrentam obstáculos específicos como a sobrecarga com o trabalho doméstico e a maternidade precoce, que juntos representam 4,5% dos casos de não conclusão. Então, isso aqui é todos pela educação aqui, será que entra? Não, né? Após a leitura, elabore um pequeno parágrafo relacionando a situação apresentada a pelo menos um dos 3 princípios do letramento racial que estudamos. Reconhecimento da branquitude, racismo não está no passado, interseccionalidade. De repente é essa última, né? Interseccionalidade. O que vocês acham, meninas?
Mas o reconhecimento da branquitude está bem visível na porcentagem lá. Também, né? Dos negros, né? Isso, que fala que 69,5% dos jovens pretos, pardos e indígenas até 19 anos têm ensino médio completo, enquanto esse índice chega a 81,7% dos jovens brancos e amarelos. Também dá para esse parágrafo, né? De repente a gente pode usar. Que daí interseccional fala da mulher e do homem, né? Daí também ali a comparação, não sei. Interseccionalidade, né? Fala difícil de falar. A gente fala chega de noite, vai ler, tá enrolando. É questão de gênero, pronto. É mais fácil, né? Não fica inventando essas palavras. E daí agora, né? A gente tem que falar o meu componente. A minha disciplina E agora a gente já fala o meu componente. Não, é componente, não é mais questão, é item. Ai, meu Deus, né? Muda tudo. Vocês sabem que Muda. Eu sou de ciências. Aposentada. Eu também. 20 horas e ciências, 20 horas. Querendo ser aposentada com não sei quanto, né? Porque aposentadoria virou. Física, Cássia. Física. Física. E a Ângela é o quê? Ângela, que componente? Que disciplina. Sou de língua portuguesa. Língua portuguesa? Viu, menina? Fiquei afastada semana passada. Mas eu tô já com pedido de aposentadoria. Tô só esperando, graças a Deus. Quantas já? Tudo aos 40? É perto, graças a Deus. Eu já estou com 35 anos já de profissão. Já tá no limite, meu Deus. Só pela graça, né? Então, eu estou com 26, Ângela, mas eu não tenho idade. Daí hoje eu pedi para minha colega fazer a contagem para mim. Eu tenho que trabalhar mais 14 anos. Não acredito, não. Misericórdia. Misericórdia. Porque, nossa, eu falo mesmo que os últimos anos têm ficado cada dia mais difícil, né? Não, tá bem, meu Deus do céu. Não tem sido fácil a tarefa. Prof, nós estamos falando de artigo de luxo, aposentadoria. Sim. Nem fala, né? Mas é muita perda, né? É muita meu perda. Deus, por exemplo, eu faz 3 anos, 4 anos já, eu peguei a transição dos 52 anos, né? Gente, daí para pegar daí como eu assumi em 2005, eu tinha tempo no ano anterior, né? 60% do salário. Uma vergonha. Hoje é um padrão, não dá. Quando eu pedi, eu me assustei. Quando eu pedi, eu me assustei muito. Aí eu estou trabalhando mais 2 anos, já faz que eu pedi, fiz a contagem toda. Falei, eu acho que até dezembro daí eu vou sair, porque não está dando mais tempo. Está muito difícil. Nossa, né? Eu assumi um padrão em 12, e daí, na época, eu achava que eu ia poder jogar o que sobra no outro, né, padrão. Como é média salarial, eu tive que usar tudo para não diminuir muito o salário. E agora também, eu acho que uns 20 anos para aposentar o outro, mas não quero. Vou jogar para onde me aposentar. Diz assim, INSS, qualquer lugar, eu fui me aposentarem, sabe assim, vou sair, porque a gente não vai aguentar. Meu Deus, tá louco. Só quem está mesmo em sala de aula, né, para saber como que está. É muito verdade. Daí, Márcia, você anotou alguma coisa naquela parte lá? Eu coloquei aqui que o texto traz o reconhecimento da branquitude ao apresentar porcentagem de conclusão do ensino médio entre brancos e negros. Daí eu acabei copiando a parte ali do texto, né? Sim, então fica pronto o nosso. Hoje é um parágrafo só, né? Então acho que aqui até... hoje eu fiquei bem chateada que uma professora comentou, nós temos no 7º ano um aluno que ele tem, assim, um problema de... déficit de aprendizagem, assim, tem laudo, tudo, né? E tem um menino que ele é haitiano, tem bastante haitiano lá na escola, e ele chegou, foi ajudar ele disse assim, era numa aula de matemática, eu não me aproximo de pessoas da tua cor. A professora ficou indignada com ele, ela disse, eu não me aproximo de pessoas da tua cor. Meu Deus, aqui, quantos anos? Foi assim, muito sério, né? Nós estamos falando de até esse trabalho que eu achei que eu vou aplicar como autodeclaração, porque eles não sabem. Os venezuelanos, tudo se achou amarelo ali, no dia da Albené, tudo amarelo, os venezuelanos. E ele daí, gente do céu, vocês são asiáticos, não sabem. Então pensei, mas com essa fala desse menino, eu achei muito sério, sabe? Eu disse, meu Deus, é complicado, né? Ele foi a professora, qual que é a cor da professora?
A professora é branca, né? Ela também. E ele falou que não. Mas eu não entendo. E ele é que cor? Ele é pardo. Ele não é branco, ele é pardo. Esse menino. E ele falou que ele não queria ajuda da professora. Não, para um colega haitiano. Que ele não conversava com pessoas daquela cor. Daí a professora ficou assim. Tanto é que hoje eu vou conversar com ele, foi sexta, ele não veio na aula. Ele não veio na aula, né? Mas que situação complicada, gente, né? A menina fala isso. E ela, assim, ele é querido, o nome dele é Loneide, ajuda, inteligentíssimo, sabe? Foi ajudar o colega e o colega vê isso. Ainda bem, assim, eu acho assim, tem uns haitianos assim que eles se retraem, mas ele é bem resolvido, sabe? Ele é bem de boa, ele sabe, mas assim, meu Deus, na escola, né? Nossa, que horror, né? Mas outra coisa, assim, que a gente não comenta, assim, que a gente começa a pensar, nós temos colegas que dizem assim, nossa, dia 20 de novembro, ó, dia do negro, quando é que é o dia do branco? Gente, o professor fala isso, não dá vontade de chorar? E daí, quando que você, sabe, eu fico assim, vamos por assim, as cotas, sabe, aquela crítica das cotas, meu Deus do céu. A educação, ela já tem pouca gente, mas ela tinha que diminuir mais para ficar gente que tenha a mente aberta, tenha conhecimento de história, sabe, eu sou ciência, sou matemática, eu sempre adorei a história, e a gente sabe que a gente se constrói historicamente, né? Exatamente. E daí, falar esse tipo de coisa, a gente não dá, né? Eu não sei, na minha região aqui, eu sou do sudoeste do Paraná, aqui de Pato Branco, daí, então... Meu Deus do céu, como tem, meu Deus do céu. Como a prof falou da questão política, né? Aquele menino, né? O Renato, né? Da Assembleia. Não justificar uma coisa que ele fez com outra, né? Mas que não tem nada limpo ali, né, gente? E o cara, por quê? Negro. Só isso, ficou evidente na nossa Assembleia Legislativa que ele fez. Sabe? Eu fico assim muito triste, né? Porque, enfim, muito triste com essas coisas. Eu também. Fiquei bem chateada, porque não é assim. Ele também errou, não fez uma coisa legal. Mas assim, aí os outros fizeram assim coisas terríveis, né? E nada. Mas né? na questão do Renato Freitas, Renato né? Freitas. Mexeram com a mulher dele. Claro, por isso que ele perdeu a cabeça. Mas assim, ele caiu na armadilha, né? Na armadilha, é isso que eu falei. Eles estavam tentando de tudo que era lado para derrubar ele. Conseguiram ali. Então, né? Dó, né? Mas fizemos. Quem que vai apresentar? Eu não gosto. Eu tô bem quietinha ultimamente nos grupos, eu sou muito faladeira. Eu tenho que me comportar. Vou deixar você apresentar, Cássia. Não sou muito faladeira. A Ângela, ela é apresenta aí, Cássia. A Ângela tá. Não, vamos lá. Vai, Ângela, você. Eu fui a leitura. Mas, Cássia, essa fala que você fez, né, que a gente tem colegas de trabalho, né, com essa postura, ainda, né, não são poucas as pessoas que ainda compartilham essa opinião, que ainda se colocam nessa posição aí de não aceitação. É muito complexo, né? É muito difícil. Nossa, nem e os alunos também, para eles se reconhecerem, né? Para fazer essa autodeclaração também, alguns não se colocam, não se enxergam, né, dessa forma, e é difícil. Sim. Não é fácil, não. O nosso trabalho ele é árduo e é muito complexo. Nossa, e daí nós temos mais outro lado, né, que é a questão de gênero ali, a homossexualidade na escola, como ela está tão forte, presente, e, meu Deus do céu, né, isso que é complicado, a gente é quase uma assistente social, nem é mais professor, né? Verdade, gente. Márcia, tu não registrou lá no 4, lá no grupinho, lá na resposta? Não, eu entrei no grupo 4. Eu entrei para responder no grupo 4. Prof, não tem que registrar o link dessa atividade? Tem, é o link que está no chat. Eu vou depois colocar novamente, tá? Que eu vou compartilhar aqui.
Aham. Ah, não tem o link aqui, ó, grupo 4, copiar link, não é aqui? Não. Tem bem no final, tem assim, registra aqui a resposta do grupo. Bem Clica no final. ali no grupinho 4, nos 3 pontinhos, e copiar link, daí vai colar lá na atividade 2, né? É isso, né, Que querida? todo mundo voltou, né, gente? Isso. Será que o pessoal voltou? O pessoal tá voltando. Tá bom? Pessoal, foram 15 minutos, tá? Eu vou compartilhar aqui, meus queridos, que daí, o que que acontece? Eu já mostro o trabalho de todo mundo, tá? Ó, tá aqui. Esse link, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Lembrem-se de abrir as câmeras de vocês, tá, gente? Então, olha só, gente, esse link aqui, ó, vou colocar de novo aqui para vocês no chat, tá? Esse link é o link que vocês depois vão lá no caderno de vocês, ó, copiar link. Vocês vão lá no caderninho de vocês de implementação e vão colar na reunião 3, tá? Então, agora, pessoal, vocês escolheram aí o relator? Nós vamos pedir para o relator ler. Vamos começar com o grupo 1. O relator do grupo 1 vai ler para nós aí o trabalho, o parágrafo que o grupo construiu. Quem é o relator do grupo 1? A gente estava, acho que era a gente, mas a gente estava escrevendo e fomos abduzidas. E aí eu não sei se a Maria conseguiu terminar, sabe, de fazer. A gente estava Eu vou fazer discutindo. assim. Eu vou começar pelo 4, aí dá tempo de vocês responderem, tudo bem? Não, eu coloquei lá, se quiser ler. Ah, tá. Tá. O link tá aqui, Analice, ó. Tá aqui na mensagem. Então, a Maria colocou lá. Quem é o relator do grupo, então? Eu só não sei aonde que ela estava escrevendo, porque eu não estou vendo. Você colocou no grupo 1, Maria? Teu microfone está fechado. Eu estou escrevendo. Eu fiz uma cópia, né? Vou fazer uma cópia. Isso. Não, já tinha cópia já. Ah, então é isso. Eu vou copiar, eu vou colar lá, só um pouquinho. Tá. Então, enquanto isso, gente, eu vou passar para o grupo 2, então, tá? Vai lá. Grupo 2, quem é o relator, por gentileza? Aqui. Ah, tá. O grupo 2 ainda está terminando. Então, deixa eu ver o grupo 4, o grupo 3. Deixa eu ver o grupo 3. Deixa eu ver se eles já fizeram. Eu já colei lá. Aqui. Tá, então eu vou fazer assim. Podem terminar com calma. Grupo 3, que é a Aura, Celso, Gesseli, Luiz e Zilda. Quem que é o relator para ler o parágrafo para nós? Eu acredito que poderia ser o Celso, porque daí ele já explica. Então, consegue ouvir? Consegue? Sim. Então, vamos lá. O texto nosso, ele traz dados sobre o atraso escolar no Brasil, que ele tem se reduzido, mas de forma tímida. E aí ele pede para a gente usar pelo menos um dos elementos citados ali: reconhecimento de branquitude, racismo não está no passado e interseccionalidade. Discutindo ali no grupo, conversando, a gente entendemos como o princípio mais abrangente a interseccionalidade, com traços muito fortes e um racismo estrutural que ainda abrange toda a nossa população. Pois, além da questão racial e da branquitude, historicamente, podemos somar a questão socioeconômica. Pois, no caso ali, o texto traz um dado sobre os meninos, tá? Então, pois os meninos vêm apresentando, além de outros fatores, como auxiliar na renda familiar, uma dificuldade em seguir as normas escolares. E aqui poderíamos realizar um novo estudo, porque só no nosso grupo levantou-se diferentes hipóteses para os meninos, que é o grande número que está fora da idade séria, virem apresentando. Inclusive, por ter que estar no mercado de trabalho, dependendo de onde trabalham, fatores como a gente conversa aqui de clima escolar, comunicação não violenta, bullying, dependendo do lugar que você está, se você se preocupar com isso, você perde o lugar na fila do pão. Então, infelizmente, é algo que existe na sociedade, que não é da escola para fora, mas é de fora para dentro da escola.
E eles acabam refletindo esse comportamento dentro da escola e que leva também a um atraso na escolarização, pois acaba tendo um ambiente hostil para ambos os lados. Muito bem, pessoal. Muito boa reflexão do grupo, viu? Palmas para vocês. Agora, gente, eu vou seguir com o grupo 4. Quem é o relator do grupo 4? Se eu descer aqui. Relator do grupo 4. Eu posso falar, prof. Muito Eu bem. posso falar. Então, o grupo 4, a gente recebeu um texto, né, que fala da conclusão da educação básica. Todos pela Educação divulga estudos sobre avanços e desigualdades na última década. Então, o texto, ele traz dados, porcentagens entre brancos e negros com a conclusão do ensino médio. Então, o texto traz até um parágrafo que diz ali que, ao analisar as desigualdades, os dados mostram que, atualmente, 69,5% dos jovens pretos, pardos e indígenas de até 19 anos têm o ensino médio completo, enquanto esse índice chega a 81,7% dos jovens brancos e amarelos. Então, aí dá para a gente ter um reconhecimento da branquitude. Esse texto também vai além, né? Ele pode... a gente até comentou da palavra difícil, interseccionalidade, né? A relação entre homens e mulheres também, né? Os homens apresentam uma taxa de conclusão inferior, né, que é 70,2%, a das mulheres, que é 78,5%, né, de conclusão do ensino médio. Aí... nessa porcentagem, eles não especificam, né, se são brancos ou negros, fala no geral. E racismo não está no passado. Gente, esse texto é de 17 de novembro de 2025, no final do ano passado. Legal, obrigada. Muito boas reflexões do grupo. Muito boa mesmo. E agora, pessoal, dando sequência aqui de baixo para cima, eu vou para o grupo 2, tá? Então vamos lá, grupo 2. No grupo 2, estão ouvindo? Sim. No grupo 2, o texto fala sobre os professores na universidade, né? O que fala aí a respeito que tem aumentado o número de estudantes na faculdade, né, na universidade, embora o número de docentes ainda continue baixo, apenas 21% se declaram como negros ou pardos, né? Então, os dados mostram que o racismo ainda não está no passado, né? E que é necessário a gente estar reconhecendo aí a branquitude, né? Então, basicamente é isso, são apenas 21% das vagas ainda, né, que estão supridas, ou seja, é uma forma bem injusta, longe dos 55%, né, de brancos e pardos que existem no país, dentro do país aí. Perfeito, perfeito. Para terminar, pessoal, grupo 1. Acho que eu vou. A Karina, pode ser eu, meninas? Aí é só, né, acho que. Maria. Então, a gente pegou o texto, o título do texto é que apenas 3 em cada educadores têm autores negros na grade. Diz um levantamento, né, feito, e aí a CNN, ela reproduz, né, a reportagem, o trecho da reportagem. E o que a gente pensou, né, assim, por que poucos, né, assim, e os 7, né? Como que está acontecendo que eles não têm, né? Não trabalham com nada na sua grade, né? De autores negros e tal. E aqui, ó, mesmo com 98% dos educadores acham importante debater sobre racismo, apenas 3 em cada 10 trabalham com autores negros em sua grade curricular, segundo a pesquisa da Associação Nova Escola.
E aí a gente falou aqui sobre esse pacto da branquitude, né? Porque aí tá meio que explícito aí, né? A nossa sociedade, o reconhecimento da branquitude se sobrepõe a outras etnias. Nós vemos isso no mercado de trabalho, na segurança pública, quando, né, se você vê a população carcerária, a maioria de pardos e negros está inserida lá, né? Os cargos públicos, a questão do bullying, do racismo no ambiente escolar. E aí o negro precisa, quando ele está num cargo, né, ou vamos supor, a direção da escola, ou um cargo, ele precisa se esforçar, vamos lá dizer, muito mais para não cair, né, naquela estigma de que ele tá, né, faz coisas erradas e tal, aquelas coisas, né, que a gente vê, né? Mesmo com a lei, a educação antirracista na sala de aula, estamos muito longe de dar um fim ao reconhecimento, né, da branquitude estruturada pelo racismo, né? Então a gente ainda vê ainda que existe uma estrutura, né, ali por trás que mantém, né? Mantém esse poder, né, da branquitude, né? Vamos dizer, ainda. Uma mudança, né? A gente precisa promover mudança, né, gente? Obrigada, muito boas as colocações de vocês. Na verdade, todos os grupos fizeram assim observações muito pertinentes, pessoal. E assim, gente, é um início, tá? Então, semana que vem a gente vai para a próxima reunião que vai dialogar, né? A gente fez a socialização agora, que a gente vai dialogar também e vai continuar trabalhando o que a gente começou hoje. Meus queridos cursistas, chegou a hora do nosso RAF, então nós teremos aí um tempo para vocês fazerem, tá? Acessem aí, por gentileza. Márcia, pode falar. Eu fiquei em dúvida no seguinte, professora. Tá, o RAF, que são aquelas perguntas, e esse que você falou para a gente copiar ali, ó, que tinha no diário, não sei, não tem mais? Tinha um diário. Tem, ó. O link está aqui, minha querida, ó. 8h01 eu postei. Ah, tá. Então me perdi. É dessa atividade aí, é que vai o link com o grupo de todo mundo, tá? Sim, mas eu tenho que copiar e colar o link onde? Lá no caderno de implementação, lá na reunião. Ah, no caderno de implementação, tá. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou colar lá no mural os dois links, o link da atividade, o link do RAF, para se alguém não. Depois, quando terminar a reunião, você cola com calma, tá bom? Daí a gente pode fazer no prazo da semana, é isso, prof? Porque os anteriores era assim. Pode ser, né? Sim, pode sim. O RAF, meus queridos, se vocês não quiserem fazer agora, fica tranquilo, tá? Gente, você vai deixar o link lá no mural, prof? Vou. Tá, pessoal, beleza, não então. sei vocês. Eu também, às vezes, é que a gente não fica quieto, né? A gente vai falando tal. Às vezes eu prefiro fazer depois também para me concentrar. Eu vou colar lá, tá, meus queridos? Eu tô lá, tô colando aqui. Ô, prof, é a primeira vez que eu faço esse RAF, não sei nem onde que vai. Ó, clica ali no link. Clica ali, Lizilda. No ali, link ó, do chat? Do link que eu coloquei 8h11. Isso. Isso, beleza. Vou colocar de novo. Coloquei de novo aí. Ó, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só colocar no mural, terminar de fazer do mural, aí eu já te ajudo qualquer coisa. Seguem os links da reunião 3. Viu, professora? Eu estou clicando nesse link aí e não está abrindo. Ele fala que a minha conexão não é particular. Lá em cima tá escrito RAF, clica nele, lá no cantinho. Não, eu estou clicando aí no link, mas não vai. Mas eu já vou ajudar você. Peraí, deixa eu só colocar aqui. RAF, colocar o link do RAF aqui no mural, senão eu não consigo fazer isso. Só um bocadinho. E coloquei também da atividade, tá? Comigo aconteceu isso também. É o Osmar que tá falando, né? Isso. Já vou te mostrar, Osmar, o que eu fiz anterior. A minha situação é igual ao do Osmar, tá dando não encontrado, não reconhecido. Tá. Eu não já consegui acessar vocês, também, tá? prof. Tá, gente. O que aconteceu comigo também hoje?
Deixa eu só colar da atividade lá no mural. Tá, Eu já tranquilo. vou abrir aqui para ajudar vocês. Acesse o RAF, vamos ver se... Não, mas não é. Onde que tá? Peraí, gente. Às vezes pode ser o provedor. Tenta trocar de provedor. Foi isso que eu fiz também. Eu troquei de provedor e deu. Mas a Maria Lá em também deu uma cima, ideia que eu não tinha lá tentado. em cima tem uma abinha, eu cliquei, tá? Quando eu abri o link, também não apareceu para mim, sabe? Daí eu vi que tem uma partezinha que tava início e tinha do ladinho RAF. Eu cliquei no RAF e daí veio. Ó, aqui, ó, tem início lá em cima, do lado direito. E do ladinho RAF. Gente, ó. Eu cliquei também dá acesso. Tá vendo ali do ladinho? Você. Início, RAF e podcasts. Não, participantes, né? Do lado de participantes, ali tem o RAF. Então, eu cliquei ali. Eu vou mostrar agora o que a Luísa está fazendo. Obrigada, viu, Luísa? Você e a Maria deram uma ideia que eu não consegui fazer. Vou tentar, aliás, eu não sabia. Gente, aqui é a página, tá? Então, seria aqui, acesso RAF, né? Então, Osmar e a aluna nova, perdoe, tá? Eu sou péssima com nome. Eu também não sei onde que é, não. Aqui, ó, clica aqui, gente, ó, acesse o RAF, ó. Clica aqui, ó, tá vendo eu passando o mouse? Mas o meu não abre essa página e o meu tranca tudo a página. Olha o que está acontecendo com o meu. Olha o que está acontecendo com o meu. Vocês estão vendo? Não, o meu não acontece isso. O meu acontece uma página como se eu tivesse a internet. Diz que não é o meu acesso em particular. Agora, vai ali, ó, no RAF aqui do lado onde a colega falou. Tá vendo início? Tá vendo início aqui em cima? Vai nessa palavra RAF, Osmar. Clica ali na palavra RAF. Eu também vou clicar para ver se no meu dá. O meu não Não deu, deu não. também. Não. Tá. Então, O gente, meu também não. o que eu fiz para resolver no meu curso que eu também fiz, tá? Que eu também sou cursista e também estudo o roteiro de vocês. Eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Fiquei tentando. Bom, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar esses formadores. Vou fechar. Eu fui lá, gente, ó. Abri aqui a minha página. Ó, tá vendo? Eu fui aqui, ó. Aí, sabe onde eu fui? Oh, meu Deus, você tem que aparecer aqui, meu filho. Esse computador também deixa a gente na mão, né? Eu abri de novo uma aba, tá? Aí. Tá, não é. É esse outro aqui, ó. Eu fui lá no Google, abri de novo. Deixa eu ver. Não é esse. Só um pouquinho. Eu abri aqui. Consigo mostrar para vocês o que eu fiz. Deixa eu ver aqui na janela. Aqui eu consigo, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Olha só. Eu abri aqui, aí eu fui aqui em modo convidado. Aí eu abri uma aba no modo convidado, botei o link lá e entrei com o meu @escola. Tá vendo aqui embaixinho, ó? Tem o meu e-mail lá do Itaipu Parktec, da SED, o meu e-mail pessoal. Esses aqui esquece. Vai em modo convidado e abre a aba no modo convidado. Aí você copia o link do RAF lá, que vai dar certo. Quer ver? Deixa eu diminuir isso aqui para eu fazer. Prof, você colocou o link aonde? No grupo do WhatsApp? No chat e lá no mural. Ó, no mural não achei. Novo. Eu atualizo o mural. Vou atualizar. Ó, gente. Que janela. Aqui. Ó, vocês estão vendo? Está a navegar como convidado. Aí, gente, eu vou pegar o link do... Olha lá, ó. Aqui é o link do... Não é o do RAF, esse aqui, porque foi o último que eu peguei, foi da atividade. Deixa eu voltar lá no chat, pegar o link do RAF. Ó, aí eu vou colocar lá em cima e vocês vão ver que vai dar certo, ó.
Lá no convidado, ó. Dei um enter, tá vendo? E aí eu vou entrar. Não sei o que eu fiz, mas deu. Deu? Você deve ter Deu, feito não sei. isso. Eu fui lá em deslogar todas as Ah, contas. entendi. Ah, daí você deve ter entrado no @escola. Não sei. Deu. Tem avaliação, professora? Tem, vou pôr para vocês, tá? E aí, gente, vou pôr a avaliação. Eu quero ver se o Osmar conseguiu. Eu vou fazer assim, eu vou pôr a avaliação, vocês vão respondendo, quem não tem dificuldade. E quem tem, eu vou parar a gravação e vou me despedir do pessoal. Deixa eu pegar aqui o link do Forms. E aí a gente, qualquer coisa, quem tá com dúvida ainda, eu fico aqui para ajudar, tá? Eu já fiz o meu RAF, tá, Karine? Já respondi lá já, tá? Ai, que bom. Eu vou responder depois, prof, porque eu tenho aula daqui a pouco. Ah, tá bom. Então deixa eu só colocar aqui a Tem que voz de sair para ir. vocês. Tá, peraí, que eu já vou colocar o link ali. O link do RAF vai ficar no mural, né? Isso, o link do RAF tá lá no mural. Aqui agora eu vou botar o link do Forms. Eu vou colocar o O da link do atividade Forms lá também, também. né? Está lá já, tá? Então, meus queridos, ó, para finalizar a reunião, tá, da gente, então é o RAF, a gente tá no WhatsApp, tá? Vamos nos falando. Tentem fazer no modo visitante, como eu falei para vocês que eu consegui. Aqui é o link do formulário, aqui é o Saiba Mais. E a gente se vê na próxima reunião. Eu vou também colocar lá no mural o link do formulário, tá? Caso alguém tenha alguma dificuldade, daí pode fazer, tá bom? Então tá lá o link da atividade, o link do formulário Tudo bem. e o link do RAF. Ó, vou colocar Forms aqui. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Boa noite para vocês. Boa Boa Mais noite, uma jornada. pessoal. Boa noite. Boa semana a todos, tá? Obrigada. Vocês Boa também. noite, tchau, tchau. Gente, vamos nos Boa noite. falando pelo WhatsApp, qualquer coisa. Prof, minha internet caiu, não sei se você fez a chamada. Não, gente, hoje eu não fiz. Eu vou fazer depois pela reunião que ela tá gravada. E tem tá. aqui o relatório, tá bom? Sai o relatório de participação, eu faço. Tá, então tá. Obrigada, tá? Tchau. De nada, Karine. pessoal. Oi. Só confere depois para mim se eu andei apagando alguns arquivos. Eu acho que chegou. Ah, eu vou olhar agora já. Tá. Deixa eu ver aqui. Aproveitar, né? Vamos Daí já eu ver cliquei para isso. ter uma cópia e apareceu. Ai, que bom. Deixa eu olhar aqui. Ver instruções, trabalho dos estudantes. Ângela. Ai, Ângela. Tá atribuído. Ai, que bom. Deu certo. Eu então. fico feliz. Eu não sei Aham. como ficou eu não sei como ficou minha conexão, porque parou durante o curso todo ficou falando que eu estava perdendo e voltando, sabe? A conexão. Mas ele registra. Isso aí não tem problema, ele registra, tá? Então tá bom. Obrigada, professora. De nada. Obrigada. Até. Prof. Gente, boa semana. Oi, Zilda, fala. Eu não consegui. Oi? Eu não consegui. Sabe aquela atividade que você deu para a gente fazer do compromisso? Era compromisso alguma coisa que era para a gente fazer? Na escola eu não abria, o menino teve que fazer uma validação do certificado no computador lá da escola.